Bupropiona, quais são as principais indicações desse antidepressivo, que não serve só para depressão, e os efeitos colaterais principais comuns que tendem a passar, e os efeitos colaterais perigosos que você precisa orientar e ficar atento com o seu paciente? Eu sou o Dr. Rafael Gomes, médico psiquiatra, e nesse vídeo breve eu vou te ensinar esses elementos básicos sobre esse psicofármaco. Quando você pensa em antidepressivo, você, colega da área da saúde, seja um prescritor ou não prescritor, eu aposto que você pensa primeiro nos antidepressivos ISRS, antidepressivos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, sertralina, fluoxetina, citalopram, fluvoxamina e paroxetina, que são os mais comuns que tem na rede básica no SUS, nosso Sistema Único de Saúde. E o fato é que muitos pacientes não se dão bem com essas medicações, ou porque elas não resolvem, não ajudam no quadro, não são eficazes no tratamento de ansiedade e depressão, ou porque, e principalmente, os pacientes têm efeitos colaterais importantes, como queda da libido e ganho de peso, que inclusive são os motivos principais pelos quais os nossos pacientes param o tratamento e abandonam o tratamento. Eu acabo vendo na prática clínica muitos colegas, quando um paciente não está bem com antidepressivo e SRS, eles mudam para um outro SRS da mesma classe, que muito provavelmente vão ter os mesmos efeitos colaterais. E poucos colegas se beneficiam, usam um remédio de uma outra classe, como por exemplo a bupropiona. É isso que a gente vai falar hoje aqui. A bupropiona, ela tem um princípio de ação que ela vai diferente dos ISRS, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Ela vai mexer especificamente em dois neurotransmissores. E é importante que você entenda isso, porque você vai entender todos os efeitos colaterais e as indicações. Ela vai aumentar os níveis de noradrenalina, principalmente, e de dopamina também. Então, ela é um antidepressivo dual. Vai aumentar os níveis da noradrenalina e da dopamina. E, afinal de contas, quais são as indicações oficiais de uso desse antidepressivo? Bom, acima de tudo, é usada para quadros de depressão, principalmente depressões mais anérgicas, apáticas, onde o paciente não tem vitalidade, tem a psicomotricidade reduzida. Inclusive, a bupropiona, ela é um antidepressivo de primeira linha, ela está pau a pau ali em relação à eficácia aos outros antidepressivos mais convencionais, de novo, os ISRS. E qual é o mecanismo que a bupropiona trabalha na depressão? Justamente regulando as monoaminas, essas monoaminas que eu acabei de falar, a dopamina e a noradrenalina, que influenciam no estado de humor do paciente. Quando elas estão desreguladas, elas levam o humor do paciente lá para baixo. É verdade que aqui não tem serotonina na jogada, mas ela age dessa forma, aumentando esses dois neurotransmissores. Um segundo uso muito comum da bupropiona é o tratamento do tabagismo, pacientes que têm uma adição à nicotina, são dependentes de tabaco. Por quê? A bupropiona, além de mexer com a noradrenalina, com a dopamina, e eu estou repetindo bastante para você nunca mais esquecer, ela vai alcançar receptores nicotínicos de nicotina. Então isso reduz a fissura, aquela vontade absurda de usar o tabaco. Então no tratamento do tabagismo, o paciente ele usa por 2 semanas, 14, 15 dias, a medicação, a bupropiona. Isso vai dessensibilizar os receptores e aí depois ele para de fumar. Então usa a medicação por 2 semanas, marca uma data e aí para 14 dias depois. E vai continuar o tratamento depois por pelo menos mais 6 meses. É um antidepressivo ainda comumente usado em quadros de depressão bipolar. O grande risco que a gente sabe de um paciente bipolar usar um antidepressivo é fazer um quadro chamado virada maníaca. Ele vai do polo depressivo para o polo de mania assim. Isso é muito perigoso, porque a gravidade da bipolaridade está associada a essa mudança a essa mudança rápida das fases de humor. E a bupropiona ela é um antidepressivo que causa muito pouco esse tipo de virada. Ela tem um risco baixo que o paciente faça uma virada maníaca. Então, se precisar usar algum antidepressivo num quadro de bipolaridade, guarde. A bupropiona seria uma primeira indicação. Uma outra indicação muito comum também da bupropiona é para tratar quadros de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A bupropiona é uma medicação de segunda linha, depois das anfetaminas, metilfenidato, anfetamina, ela é a segunda opção. Então a gente vê por aí crianças, adultos tratando TDAH com bupropiona e tá tudo bem, porque ela vai aumentar os níveis de noradrenalina e dopamina, que é justamente o que o paciente com TDAH precisa, ali no lobo frontal dele. E por fim, a bupropiona ela pode ser usada como tratamento para uma inibição sexual, uma redução da libido, causada por conta, adivinha o quê? De antidepressivos e SRS. Ela funcionaria como se fosse um antídoto. Por quê? Presta atenção nisso que é importante. A queda da libido vai acontecer não só por conta do aumento da serotonina, a partir do uso dos antidepressivos serotoninérgicos, mas por conta do desbalanço entre serotonina e noradrenalina. Uma vez que a serotonina está muito alta e a noradrenalina fica ali baixinha, tem esse desbalanço.
Quando a gente entra com a bupropiona, a noradrenalina aumenta. E estando os dois neurotransmissores mais equilibrados, a libido volta. Então, em muitos casos, a bupropiona é usada como um antídoto, vamos dizer, para tratamento da redução da libido em pacientes que usam antidepressivos. Muito bem, Rafael, entendi as indicações da bupropiona, que ela pode ser usada não só para depressão, mas para vários outros quadros. E quando eu for prescrever, quando eu for orientar meu paciente, o que eu preciso ficar atento? E eu divido os efeitos colaterais entre aqueles mais comuns e que muitas vezes são passageiros e efeitos colaterais graves que o paciente precisa, inclusive, às vezes, ligar para o seu médico, buscar um atendimento de emergência. Eu quero que você saiba que todos os efeitos colaterais são dose dependentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior a dose, maior a chance do paciente ter o efeito colateral. Em relação aos efeitos colaterais comuns, a gente tem principalmente quadros de insônia. Então, lembre do mecanismo de ação que você vai lembrar todos os efeitos colaterais. Aumentou a noradrenalina, o paciente vai ficar ligado, vai ficar atento, então isso pode atrapalhar o sono. Tanto é que não deve ser tomada à noite essa medicação, porque vai atrapalhar o sono do paciente. Então, se você já tem um paciente que não dorme, que tem problema com sono, talvez não seja uma boa opção. É muito comum também a bupropiona piorar sintomas de ansiedade, apesar de algumas diretrizes internacionais classificarem a bupropiona como ansiolítico e colocarem lá na lista de possibilidades para tratar um quadro de TAG, por exemplo. A gente sabe que é comum o paciente piorar quadros de ansiedade e não estar bem com a medicação. Então, se tem um paciente com uma depressão mais ansiosa, talvez não seja uma primeira opção. Outros efeitos colaterais comuns também, principalmente no início do uso, tremores, tá? Então você vai lembrar, um paciente numa crise de pânico, o que acontece? Ele vai liberar noradrenalina no corpo dele, ele vai ficar como? Tremendo. É comum também causar dor de cabeça, tontura, esses efeitos colaterais mais comuns e que tendem a passar. E é claro que você não precisa ler a bula inteira para o seu paciente, mas é importante que ele saiba alguns sinais de alerta que, se acontecerem, ele deve buscar um atendimento médico. Um efeito colateral que é raro, mas pode acontecer, são crises convulsivas para doses mais altas, 400, 500 miligramas. Tanto é que se um paciente ele já tem um antecedente pessoal, ele já teve uma crise convulsiva ao longo da vida, epilepsia na infância, essa medicação deve ser usada com mais parcimônia. O paciente deve ser orientado ainda da possibilidade de um quadro de hipomania, de uma virada maníaca, ou seja, está na depressão, usou a bupropiona e virou para o polo da mania. É mais raro de acontecer em relação a outros antidepressivos, mas pode. Então o paciente deve ser informado e orientado. E um outro ponto muito importante, que na verdade não acontece com a bupropiona, mas eu estou trazendo aqui para contrastar com outros antidepressivos, é o risco de suicidalidade. O paciente começa a usar a medicação e começa a ter pensamentos suicidas. Isso é mais comum em pacientes jovens que usam outras classes de antidepressivos, como os ECRS. De novo, eu estou fazendo essa comparação a todo momento, porque de maneira geral, os colegas prescrevem, os pacientes usam mais os ISRS. E a bupropiona tem essa vantagem de não piorar, não intensificar, não causar sintomas, pensamentos depressivos, pensamentos de morte em pacientes deprimidos. Então, tem essa vantagem também que não causa piora da suicidalidade. E eu deixei para o final esse efeito colateral que é o mais importante, de longe, que é a perda de apetite e consequente perda de peso. A bupropiona é o único antidepressivo que sabidamente reduz a fome do paciente e normalmente faz com que ele perca peso. E por que esse efeito colateral é tão importante, Rafael? Primeiro, porque tem muitos colegas prescritores que usam essa medicação para ajudar o paciente a perder peso, ainda que ele não tenha depressão, ainda que ele não tenha TDAH, ainda que ele não tenha nenhuma indicação de usar. E na prática, eu como médico psiquiatra acabo vendo muitos pacientes ansiosos, comem demais, vão usar a bupropiona e faz o quê? Acontece o quê? Ficam mais ansiosos. Pacientes que têm um quadro de insônia, não estão dormindo bem e querem perder peso, prescrevem medicação e acontece o quê? O sono vai para o vinagre, então o paciente até ficar sem fome, mas não dorme bem. Os efeitos colaterais são importantes. É um perfil diferente de efeitos colaterais em relação aos ICRS, mas ainda assim são efeitos colaterais importantes. E não dá para sair prescrevendo de qualquer forma, porque o paciente ele vai sofrer com isso e ele pode piorar de alguns sintomas, como sintomas de insônia e sintomas de ansiedade. Mas, por outro lado, sabendo desse efeito colateral e você conhecendo o perfil do seu paciente, e essa é a arte da psicofarmacologia, você individualizar a escolha da medicação, não simplesmente sair prescrevendo. Antidepressivo é para depressão, você consegue acertar na mosca e ajudar muitos pacientes que têm a seguinte demanda. Então, paciente que, por exemplo, não quer engordar de jeito nenhum, aquela paciente normalmente do sexo feminino que fala, doutor,
estou deprimido, não estou bem, até topo uma medicação, mas não me dê nada que me engorde. Nesses casos, a bupropiona cai muito bem. Ou paciente, por exemplo, que tem uma vida sexual muito ativa, que não cogita a possibilidade de ter uma redução da libido ou uma disfunção erétil, talvez a bupropiona seja uma primeira escolha para esse paciente também, ao invés de entrar logo com o ISRS, que é o que acontece na prática clínica na maioria das vezes. Você já sabe, mas não custa lembrar. A bupropiona não causa dependência ao longo do tempo, o paciente não precisa ficar aumentando a dose para ter o mesmo efeito terapêutico. Pois bem, então nesse vídeo breve você aprendeu mais sobre a prática clínica da bupropiona, aprendeu sobre as indicações dessa medicação antidepressiva, que vai muito além do tratamento só da depressão, pode ser usada para TDAH, tratamento de tabagismo, depressão bipolar, aprendeu os principais efeitos colaterais, os mais comuns, ansiedade, tremor, dor de cabeça, insônia, e alguns efeitos colaterais potencialmente perigosos, como por exemplo, crises convulsivas. E agora você já está muito mais seguro para orientar o seu paciente ou para prescrever essa medicação, se for o caso. Se você gostou desse vídeo, convido você a clicar no like e compartilhar com um colega que tem pacientes que usam bupropiona também. E se inscreva no canal, ative aqui o sininho para receber a notificação de outros vídeos. Um grande abraço.